Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo, é claro, de qual horário vocês estão assistindo a mais esse vídeo. E que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos vocês. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto, meus queridos, deixem aí, por favor, o seu like e também, ao final do vídeo, façam um comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Bom, como adventistas do sétimo dia e também estudantes das profecias bíblicas, nós sabemos pela palavra de Deus que a besta, o falso profeta e o dragão nos últimos dias se unirão para tentar impor o selo da autoridade romana, o domingo, a todos os habitantes da terra, ou seja, esta confederação desses três poderes antagônicos ao reino de Deus, eles vão impor a marca da besta em oposição ao selo do Deus vivo. E, comumente, nós chamamos esta marca de decreto dominical. Está escrito: a todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja, fazem cerca de 10 anos que o irmão brasileiro, que mora nos Estados Unidos, ele perguntou para o pastor Daniel Spencer se já era hora dele também da esposa voltarem para o Brasil, porque de acordo com os sinais que estavam ocorrendo naquela época, ele tinha plena certeza de que logo sairia o decreto dominical. Bom, o decreto dominical não saiu naquela época e provavelmente, amigos, esse irmão e a sua esposa devem até hoje estar nos Estados Unidos. Queridos, Deus nos deu as profecias, não para que fiquemos preocupados e angustiados com a agenda satânica, mas Deus nos deu as profecias e nos apontou os sinais que mostrariam o quão próximo estamos da imposição da marca da besta, para que não fôssemos pegos de surpresa, para que a nossa fé em Deus fosse inabalável e também para a nossa santificação. Porque o verdadeiro estudo da profecia nos traz verdadeiro reavivamento e verdadeira reforma. Contudo, muitas vezes ficamos tão empolgados com as movimentações políticas e com o cenário catastrófico no qual estamos vivendo, que nos esquecemos da agenda de Deus e nos debruçamos completamente no estudo da agenda de Satanás. Irmãos, quem venceu a batalha do Calvário? Não foi o diabo, mas foi Jesus. E, portanto, quem dita as regras do grande conflito não é o inimigo das almas, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E, sendo Deus que está dirigindo o rumo da história, então, ainda que Satanás queira forçar a implementação da sua agenda, a agenda que realmente será seguida não é a das trevas, mas é a agenda da luz, é a agenda de Deus. Veja, Satanás não apenas é o pai da mentira, mas ele é o pai de tudo aquilo que deriva da mentira. E sendo assim, Satanás é o pai da mídia. E irmãos, se aquilo que nasce na mente dos demônios não fosse extremamente atrativo, Hollywood não faria tanto dinheiro com o comércio de entretenimento, não é verdade? Pois é, meus queridos. Satanás é um expert em entretenimento, pois ele sabe que através da mídia e da ficção, as pessoas são levadas a acharem a realidade monótona e, procurando a entusiasmante fantasia dos filmes, séries e coisas semelhantes, aprender sobre a verdade divina deixa de ser atrativo. Queridos, como diziam os mais antigos, Satanás ele não dá ponto sem nó, ou seja, mesmo sabendo que Deus não permitirá que ele force a implementação da sua agenda satânica, o inimigo sabe que se ele entreter os remanescentes da profecia com um teatro no meio político, no meio natural e no meio religioso, ficaremos mais entusiasmados com a agenda dele e suas manobras do que com a agenda de Deus. E dessa forma, ele sabe que seremos bons detectores de calamidades, mas que nunca seremos verdadeiros cristãos, prontos para sermos chamados para participar da agenda de Deus dos últimos dias. Queridos, em 1888 não foi passado um decreto dominical pelo Congresso norte-americano, não por falta de sinais e de manobras políticas e de catástrofes naturais, mas um decreto dominical a nível nacional nos Estados Unidos não saiu naquela época, porque Deus usou o pastor Jones para falar no Congresso norte-americano e assim impedir que um decreto dominical fosse imposto àquela nação, pelo fato de que o povo remanescente não estava preparado
preparado para enfrentar tal prova naquele tempo. Então, o que falta acontecer para sair o decreto dominical? Falta os servos de Deus serem selados em suas frontes. E quando que isso acontece? Diz o Espírito de Profecia. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Irmãos, na sua divina agenda, Deus determinou que teria um povo preparado para receber o seu selo. Deus determinou que teria um povo com um caráter perfeitamente semelhante ao caráter de Cristo, para que através desses ele pudesse vindicar o seu próprio caráter e o caráter do seu Filho diante de todo o universo, a ponto de que no dia do juízo final, todas as acusações de Satanás fossem lançadas por terra, inclusive a acusação de que era impossível ao homem pecador guardar os mandamentos de Deus. E, após esta acusação ser por fim desmentida, todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e todos declararão que justos e verdadeiros são os caminhos do Rei dos Reis. Para que a agenda de Deus avance, o Senhor determinou que o homem teria que colaborar com ele para que isso aconteça. Queremos que o decreto saia para que então o sábado seja pregado para todas as nações como uma parte inseparável do Evangelho eterno? Então, façamos a nossa parte. Façamos uma completa entrega da nossa vida nas mãos de Deus e lutemos contra a carne, o diabo e o mundo para que possamos receber o selo da aprovação divina. Amém? Vamos, queridos, essa foi uma pequena explanação sobre esse assunto e eu desejo que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração e na mente de cada um de vocês, ok? Então, nós vamos ficando por aqui, mas antes, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o nome do Regente do Universo. Pai Santo, perdoe-nos por nos empolgarmos com a agenda do diabo e não estudarmos a Tua agenda profética. Ajuda-nos, Pai, a nos conscientizarmos de que para vir o fim, antes precisamos refletir perfeitamente o caráter de Jesus. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer estar mais esses momentos na companhia de cada um de vocês. E o meu desejo e também a minha oração é para que o Espírito Santo permaneça habitando em seus corações. Amém? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.